Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Espero que tenham passado bem a semana, o final de semana, que foi especial para os avós, né? Então, que todos tenham passado uma semana muito agradável, muito feliz. E hoje estamos aqui para nos reabastecer, nos ligar cada vez mais ao nosso querido irmão Jesus. Bom, eu tenho 3 recadinhos para passar. O primeiro deles, a gente sempre está solicitando o auxílio de todos em relação às cestas básicas, em relação aos kits de higiene, porque são necessidades diárias de todos nós. Então, quem puder nos auxiliar, o nosso trabalho, ele é responsável pelo macarrão, e a gente sempre solicita o espaguete, porque ele tem um rendimento melhor. Mas o que vocês puderem trazer, a gente sempre vai estar agradecendo. Os kits de higiene também são muito importantes, porque às vezes as nossas assistidas, as crianças, elas não vêm, porque não tomaram banho, não escovaram os dentes, não lavaram o cabelo. Então, o que for possível, a gente está sempre agradecendo a todos. Estamos precisando de absorvente íntimo. Ah, tá. A Leila está aqui dizendo que, no caso dos kits de higiene, a maior necessidade é dos absorventes íntimos. Então, quem puder nos auxiliar, nós ficaremos muito gratos. E a prece, né, gente? Para que a gente alcance sempre o atendimento a essas 400 famílias, é muito importante. É um trabalho muito grande e a gente não quer deixar ninguém na mão. Tá bom? Bom, o outro aviso é em relação a esse acolhimento fraterno para algum irmãozinho, algum conhecido que esteja com problemas de drogas, que esteja com problemas no alcoolismo. E agora, né, a gente tem os jogos. Então, quem tiver algum conhecido, quiser trazer, esse acolhimento é todas as segundas-feiras, das 20 até as 21h30. É só chegar aqui, ir até o nosso setor de orientação, que é ali na porta, né? Conversar, que vai receber todas as orientações. Então, vamos ajudar a divulgar esse trabalho tão importante, tá bom? E o último aviso é um convite para todos que gostam de cantar. Então, o Paz e Amor, ele tem um coral e os ensaios são todos os sábados, das 11 até ao 12h50. Não precisa ser profissional. Gosta de cantar no chuveiro? Ótimo, vem para cá, né? Vem cantar. Vai aprender algumas técnicas e vai poder até se realizar cantando com um grupo, fazer amizades. Tá bom, gente? A música é muito importante e ela também é uma forma de tratar, né? De a gente se tratar e de tratar o próximo. Tá certo? Bom, hoje a turminha que vai fazer o trabalho aqui para nós teremos a nossa querida Maria José, nos trazendo a leitura do Evangelho, da mensagem e a prece inicial. As vibrações gerais e os passes vão ficar por conta do coração do Wagner Aranha, as vibrações das águas e a prece final pelo coração da querida Dirlene. E hoje nós temos como palestrante essa menina querida, né? Ela trabalha muito aqui, eu nem vou apresentar o currículo dela, porque é enorme. É a Ana Tereza Faceta. Ela vai continuar o capítulo 26, dar de graça o que de graça recebeste, dando um foco nos itens de 7 a 10. Então, vamos abraçá-la com muito carinho, com muito amor, vamos ficar atentos, vamos desligar o celular para não perder
nenhuma palavrinha que ela vai nos trazer, tá bom? Um bom trabalho a todos. Vamos ficar todos com Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dar de graça o que de graça receber. Item 7. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade. Receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam das suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, Mediunidade e Intuição. Ser médio é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras, ter uma percepção que, na maioria das vezes, não se detalha, penetrar o espírito da lição, inclinar-se com mais frequência nos auxílios dos outros, tomar iniciativa de servir, espiritualizar a existência, tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto, instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, apontar caminhos, fazer luz na escuridão, comungar com a grandeza do universo. Amado e querido Jesus, na certeza da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor, sabemos que o Senhor está aqui conosco, nos incentivando para sermos verdadeiros cristãos espíritas. Nessa caminhada que fomos convidados a participar desse grande banquete que é a vida na espiritualidade. Sabemos, Senhor, que a Tua presença sempre nos aponta novos caminhos a seguir e que a Tua luz nos ilumina, nos faz crescer rumo à evolução espiritual e material. Ó Mestre, muito obrigada por ela ter assim sentido e ter recebido o convite de participar essa noite aqui conosco. A nossa eterna professora, Ana Teresa, que com palavras simples e substanciosas vai nos trazer a tua lição, que vai nos trazer o lenitivo, e oxalá possamos ter sempre a inteligência e o saber para colocar em prática, para assim caminharmos sempre, sempre na luz do teu infinito amor. Obrigada, mestre. Muito obrigada. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe,
Eu vou ficar toda orgulhosa, né? Primeiro me chamaram de menina. Falei, nossa, que coisa boa, não é? Professora, tá, professora aposentada, isso realmente eu tive essa carreira. Mas é tão interessante quando nós ficamos sentadinhos ali, olhando o vídeo pelo computador, que vocês veem pela tela, e observar a grandeza, né, do vídeo que foi colocado, onde a barca, né, naquela música, onde mostra Jesus acolhendo a cada um de nós em cada instante, não precisaria nem de palestra, nem de bate-papo, porque se nós prestássemos atenção na mensagem, hoje, né, que foi a barca, e nas outras vezes, nós já estaremos nos reabastecendo, sentindo a presença de Jesus do nosso lado o tempo inteiro, nos impulsionando em cada momento da nossa vida. Então, isso é muito importante nós observarmos esses momentos de amor, de comunhão com a espiritualidade. Como foi dito nos recados, nós vamos falar hoje sobre os itens 7, 8, 9 e 10, mediunidade gratuita, do capítulo 26 do Evangelho, dar de graça o que de graça receber, encerrando assim esse capítulo. Então, Jesus, nas suas andanças, ele usava a palavra para trazer os seus ensinamentos, mas ele exemplificava também aquilo que ele falava, né? O exemplo do Mestre é o que mais marca cada um de nós, porque não ficava somente na palavra, ele mostrava realmente ali nas ações tudo aquilo que ele falava através da palavra. E certa vez ele chama os seus discípulos e diz o seguinte a eles: dai de graça o que de graça recebestes. E Jesus, nesse momento, aqueles seus companheiros de jornada, ele estava se referindo à mediunidade, que é esse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. E com esse ensinamento, Jesus estabelece que não se deve cobrar por aquilo que nada se pagou. Ou seja, não se cobrar pelo exercício da mediunidade. E o que os apóstolos, né, estamos falando deles no início, o que eles haviam recebido de graça? A faculdade de curar os doentes, de expulsar os maus espíritos, para que todos pudessem serem aliviados nas suas aflições, aqueles que estavam sofrendo, com o objetivo de auxiliar na propagação da fé e não fazer disto uma fonte de renda. Então, vocês receberam isso gratuitamente, façam gratuitamente também. O sol que nasce todos os dias é o mesmo para todos nós, pois todos nós somos filhos de Deus, fomos criados da mesma forma, com os mesmos objetivos e com as mesmas oportunidades. Nós gostamos sempre de lembrar que todos nós somos espíritos, ora encarnados na matéria e ora desencarnados já no plano espiritual. Mas que todos nós fomos criados da mesma maneira, espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos conhecimento algum. Esse conhecimento ele vai sendo ampliado, vai sendo adquirido à medida em que nós vamos existindo, à medida em que nós vamos reencarnando. E o conhecimento se amplia, conhecimento aplicado também. Então, o objetivo das nossas reencarnações é o mesmo para todos nós, alcançarmos a evolução espiritual. Cada um de nós tem um tempo, cada um de nós caminha de um jeito, mas o objetivo para toda a humanidade é o mesmo, que é a evolução espiritual. E nós vamos conseguir galgar esses degraus da evolução a partir do momento em que nós entendermos a proposta de Jesus, a proposta de amor que ele faz a todos nós, a toda a humanidade. E, a partir desse entendimento, colocar em prática o Evangelho. E aí nós vamos nos transformando, eliminando os nossos vícios, adquirindo cada vez mais virtudes, colocando essas virtudes em ação, chegando até a uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence a Deus. Então, a mediunidade é um caminho para a evolução espiritual, quando utilizarmos essa mediunidade com amor, com disciplina, com responsabilidade. Deus não vende suas bênçãos nem a entrada no reino dos céus. Ele não tem nenhum carnezinho para que a gente compre um terreninho lá no plano espiritual para entrar nesse reino dos céus, porque o reino dos céus não é um local material. Ele está dentro de cada um de nós. Então, à medida em que nós vamos trabalhando o Evangelho de Jesus, nós vamos construindo esse reino dentro de cada um de nós, até chegarmos no patamar de espíritos da esfera crística. Nós vamos chegar lá um dia, viu? De estar na esfera crística, que é onde está Jesus e tantos outros. Quanto tempo nós vamos demorar, e depende de cada um de nós. Mas nós vamos chegar lá um dia. Essa é a proposta, evolução espiritual. Então, construir o reino dos céus, o reino de Deus, entrar no reino de Deus, não precisa procurar aqui e ali.
é dentro de cada um de nós. Então, à medida em que a gente age no bem, age com amor, em que a gente vai tentando realmente a nossa transformação, é como se nós estivéssemos colocando cada dia um tijolinho, né, nesse reino, e um dia nós vamos estar nele, que é a suprema felicidade, é ser bem-aventurado. Isso é estar no reino de Deus. Todos nós somos iguais perante Deus e estamos juntos para nos ajudar mutuamente, aprendendo e colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Todos nós somos criados da mesma maneira, como nós já falamos. Então, perante Deus, nós todos somos irmãos, somos iguais. E nós estamos juntos justamente para nos ajudar mutuamente. Para exemplificar o ensinamento de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que se baseiam num só, que é o amor, a gente precisa do outro. Nós precisamos nos cuidar, nos amar, nos perdoar, mas precisamos da boa convivência. Então, nós estamos juntos para nos ajudar mutuamente, para nos ajudar no crescimento, esse crescimento espiritual, colocando realmente o amor em ação, que é a prática da caridade, o alicerce do Evangelho. Mas o capítulo fala da mediunidade gratuita. Desde quando nós sabemos da existência da mediunidade? No capítulo 31 do Livro dos Médiuns, diz assim: o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Então, a gente sempre ouve falar da mediunidade, não com esse nome, né, mediunidade. Então, a gente ouve lá falar das pitonisas, dos profetas, dos oráculos. Então, na história da humanidade, a gente vai percebendo que sempre houve esse intercâmbio, essa ligação, essa sintonia com o plano espiritual, com Deus. Os profetas eram médiuns. Nós vamos lembrar de tantos profetas que estão lá no Antigo Testamento: Moisés, Jeremias, Samuel, Daniel, Elias, Ezequiel. Então, todos eles traziam a mensagem divina para o povo da época e para que serve para todos nós até hoje. Então, eles traziam essas mensagens da espiritualidade. Eles estavam trabalhando esse intercâmbio, eles estavam trabalhando a mediunidade. Sócrates, ele era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Então, intuído pelos espíritos para que ele trouxesse para nós a sua filosofia. As inspirações de Joana d'Arc não eram senão as vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Joana d'Arc era uma camponesa, né, muito jovenzinha, ela esteve ali na luta, né, na Guerra dos 100 Anos na França, e ela ouvia vozes. E essas vozes o que eram? Os espíritos que falavam com ela naquele momento. Quando nós estamos vivendo uma situação, né, em que a gente não sabe que caminho seguir, ou qual a solução para aquela situação, muitas vezes embaixo do chuveiro, do nada, entre aspas, vem a solução e o caminho. Fui eu? Não, com certeza eu fui intuída por algum irmão espiritual. Então, nós estamos o tempo todo sendo envolvidos por essa espiritualidade. Eles nos intuem, eles nos inspiram, eles nos impulsionam a caminhar. Qual a nossa parte? Estarmos em sintonia com esse plano espiritual, através de pensamentos positivos, através das orações, através da alegria de viver, da perseverança, do otimismo, para que nós possamos perceber realmente esses espíritos nos intuindo. O que é mediunidade? Então, Divaldo Franco, ele coloca o seguinte: segundo o Espiritismo, a mediunidade é a faculdade natural de sentir a influência dos espíritos e servir de ponte para a comunicação. Então, quem trabalha em mediunidade nós chamamos de médium. O médium é aquele que faz a ponte entre o plano material e o plano espiritual, ou vice-versa. Sendo inerente a todos em algum grau. Todos nós temos a mediunidade. Não saiam assustados daqui. Meu Deus, eu tenho mediunidade. Não se assustem. Todos nós temos, em graus maiores e menores, de trabalho ou não de trabalho. Quando nós damos uma orientação para os nossos filhos, nossos netos, nossos alunos, nós estamos trabalhando a mediunidade. Quando nós estamos escrevendo um texto, ou lendo um texto, elaborando um texto para alguma coisa, nós estamos exercendo a nossa mediunidade. Quando nós falamos, nós usamos a nossa palavra para trazer um alento para alguém, nós estamos usando a nossa mediunidade. Então, todos nós temos. Nem todos têm, num grau de estar trabalhando essa mediunidade de uma forma mais ostensiva. Mas todos nós temos inspiração, intuição e, acima de tudo, o amor no coração.
É inerente a todos, claro, evidente, mais evidentes em alguns. Manifestando-se, como é que se manifestam? Né? Nós já falamos há pouco. Através de intuições, de sonhos, da psicografia, que é a escrita, da psicofonia, que é a fala, e devendo ser desenvolvida com estudo e moralidade para servir à prática do bem. Então, essa mediunidade, esse intercâmbio, esse médium que está trabalhando a sua mediunidade, seja ela qual for, da forma que for, tem que ter responsabilidade, tem que estudar muito, tem que entender todo esse processo, para que ele possa trabalhar, aqueles que estão realmente trabalhando a mediunidade, no nosso caso, dentro da Casa de Paz e Amor, dentro de um centro espírita, mas sempre tendo em mente que o exercício dessa mediunidade, desse intercâmbio, é um exercício de amor. Porque aquela pessoa que está aqui, chamado de médium, ele está trazendo as mensagens do plano espiritual. Está trazendo, muitas vezes, uma palavra que nós estamos precisando ouvir naquele momento. Então, essas mensagens, esses vídeos que são colocados aqui, tudo isso vem da espiritualidade. O compositor que está ali, no momento, né, compondo uma música, um escritor, a poesia, é claro que tem muito dele, né, porque ele veio preparado para ser um escritor, para ser um compositor, mas existe todo um amparo da espiritualidade para que ele consiga atingir. Então, é trabalhar com muito estudo, com muito afinco, com muito amor no coração e sempre com muita responsabilidade. Então, o conceito o médium é o instrumento, o intérprete que os espíritos utilizam para se comunicar com os encarnados. Quando nós estamos aqui falando do Evangelho, nós estamos trazendo a palavra de Jesus, intermediários. Nós estamos trazendo a palavra de Bezerra, numa mensagem, de Anália Franco, de tantos outros. Então, nós somos intermediários. Não é a minha palavra, que é a palavra de Jesus que nós estamos passando. É trabalhar a mediunidade. Então, isso foi nos trazido por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Ela é inata, ela é universal, todos têm, mas não é um dom exclusivo dos espíritas. Só o espírita, então, trabalha essa mediunidade? Não. Se é de todos, todos têm a mediunidade, ela está em todo canto. O padre no momento da homilia, o pastor no momento em que ele está falando. Não é um privilégio da doutrina espírita trabalhar essa mediunidade. Ela é universal. Embora nem todos percebam claramente, né? Bem sintético, os tipos da mediunidade, como nós já falamos, mais conhecidos. A intuitiva, que é a percepção de ideias e sentimentos dos espíritos. Nossa, eu tive uma ideia ótima. Tá, com certeza veio a inspiração de um amigo espiritual. Sensitiva, a percepção de presença, de sensações físicas. Acredito que todos nós, em algum momento, já entramos num ambiente e se arrepiou. E percebe que o arrepio é bom ou o arrepio é negativo. Então, uma energia boa, uma energia não tão boa. Então, as sensações. Psicofonia, ou em outros locais é colocado como incorporação, nós usamos psicofonia. Então, o médium está falando, né, trazendo a mensagem daquele espírito que está querendo se comunicar. Psicografia é escrita, vidência é ver os espíritos, audiência é ouvir. Psicopictografia é a pintura mediúnica, aqueles quadros maravilhosos que a gente vê muitas vezes, né? E a gente olha ali, está a pintura mediúnica, então, é o médium. Mediunidade curadora, é uma mediunidade com fins terapêuticos. O médium passista, então, no momento do passe, aquela pessoa que está à nossa frente, ele está exercendo a mediunidade. É o médium passista. O médium de sustentação é aquele médium que muitas vezes fala, não falo, não vejo, não escuto, não escrevo, não faço nada. Faz. Está sustentando através da oração aquele trabalho espiritual, que é um dos mais importantes, é estar em sintonia com Jesus para que o trabalho espiritual aconteça de uma forma harmônica e equilibrada. Então, todos estão trabalhando a sua mediunidade. É preciso estudo e educação. A mediunidade precisa ser estudada e educada dentro dos princípios da doutrina espírita. Que princípios são esses? Caridade, amor e moral cristã. Então, a mediunidade, para se trabalhar, é dentro de um local preparado, é dentro da casa espírita. Não é em qualquer canto. Por isso que precisa-se do estudo, da educação dessa mediunidade para poder trabalhar. A finalidade é servir à propagação do bem, então a finalidade de se trazer as mensagens dos espíritos é espalhar o bem, é acolher a nós, a todos que estão precisando de uma palavra amorosa.
Então, consolo, esclarecimento, nunca para fins materiais, nunca para ser cobrado. Por isso que esse finzinho desse capítulo fala da mediunidade gratuita. O mais importante é a reforma íntima do médium, buscando a sua transformação moral, rumo à evolução espiritual. Não é só para o médium, para todos nós, né? Não é só aquele que está nos trabalhos fechados, aqueles que têm uma oratória maravilhosa, que divulgam a doutrina pelo mundo afora, todos. O objetivo é essa, a reforma íntima, que é aquela transformação moral rumo à evolução espiritual. Isso é para todos nós. No caso da mediunidade, especificamente, Deus deu o dom com o objetivo do intercâmbio entre o plano espiritual e o plano terrestre, para que possa orientar os povos, consolar os necessitados, mostrar o caminho do bem e fortalecer a fé. Então, as mensagens via esse intercâmbio do plano material e o plano espiritual tem que ser algo positivo, algo que nos auxilie a caminhar aqui no plano terreno, algo que realmente venha nos abraçar. Por isso, o cuidado que nós devemos ter quando nós lemos alguma mensagem, de observar o conteúdo dela. Porque muitas vezes a gente vai lá embaixo procurando a autoria, né? Deixa eu ver se é de Jesus, de Maria, de Bezerra, né? Não, então não é quem trouxe a mensagem que importa, é o conteúdo daquela mensagem. Por isso a nossa responsabilidade, quando nós recebemos mensagens via WhatsApp, seja lá por onde for, de não repassar. Antes de ler, antes de meditar sobre aquela mensagem. Muitas vezes a gente nem lê direito, não presta atenção e vai passando. E pode estar passando algo que não condiz com a doutrina de Jesus, algo que não venha trazer um bem a quem está lendo. Médiuns não são pessoas privilegiadas, e sim com suas necessidades específicas e compromissos assumidos no plano espiritual. Não é privilégio ser um médium, é compromisso. É responsabilidade. Da mesma forma que nós já falamos que, quando nós estamos no plano espiritual, nós ali entramos em contato com o nosso grupo familiar, então a gente já organiza esse grupo familiar lá no plano espiritual, e aí a gente combina de vir todos juntos, a mediunidade também. A gente combina, assume um compromisso com Jesus, com os irmãos espirituais, de vir trabalhar esse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. E olha que coisa maravilhosa, nós termos a certeza desse amparo da espiritualidade. Principalmente quando nós estamos naquele turbilhão, né, em alguma situação aflitiva, seja ela qual for, de parar um pouquinho, de nos ligarmos a essa espiritualidade e perceber desse amparo que nós temos o tempo todo. Contudo, é bom senso avaliar que se Deus é a perfeição, e Ele é a perfeição, e os espíritos superiores que se comunicam vêm trazer à luz a verdade e a orientação, jamais o fariam por intermédio de médiuns mercenários. O que é ser mercenário? Trabalhar por dinheiro, não é? Recebendo pagamento monetário mesmo. Então, o médium não pode ser um mercenário. Não se deve cobrar por esse dom de Deus, por esse compromisso assumido na espiritualidade. É o que diz esse capítulo. A mediunidade não é de domínio do médium, e sim dos espíritos. Então, nossa, eu estou em algum canto ali, eu quero receber uma mensagem. Não é assim que acontece. Não é? Tem todo um preparo, tem um ambiente para que a gente seja envolvida por essa espiritualidade. Se nós ficarmos quietinhos num cantinho, em oração, pedindo para Jesus uma orientação, essa orientação vem. Vem através de uma mensagem, de uma música, de um trecho de um livro, de uma palavra de um amigo, de um familiar. Essa mensagem, ela vem. Tá? Então, a mediunidade ela não deve ser encarada como um trabalho material. O médium que utiliza desse dom para sobreviver está, sem dúvida, afastando os bons espíritos. Então, aquele médium que equivocadamente usa o seu trabalho mediúnico para cobrar como seu trabalho material, ele está afastando os espíritos de luz do seu campo mediúnico. Então, é tudo tão bem tratado na espiritualidade que a nossa parte é confiar, é trabalhar com amor, com responsabilidade, estudando sempre e sempre em sintonia com Jesus. Nós temos como exemplo médiuns, né, que todos nós conhecemos, Chico Xavier. Quem é que não conheceu, né? Não conhece Chico Xavier? Mais de 400 livros psicografados, trazendo mensagens para todos nós. Mas a marca maior do Chico, que fica para cada um de nós, era o amor que ele tinha por todas as pessoas.
o cuidado e o carinho que ele tinha para com as pessoas. Isso é trabalhar mediunidade. Nesse trecho do Evangelho também é colocado sobre a proibição do profeta Moisés a respeito dessa mediunidade entre o povo hebreu ali. Chegou um momento em que ele proibiu esse exercício da mediunidade ali. E por que ele fez isso? Primeiro, nós vamos lembrar Moisés, um grande legislador que libertou o povo hebreu da escravidão de mais de 400 anos do Egito. Então, ele libertou o povo, atravessou o mar, foram lá para o deserto, ali eles estavam vivendo até o momento em que o povo estava muito embrutecido e muito indisciplinado. E aí, ao invés deles se ligarem às leis divinas, eles estavam indo para um caminho que Moisés estava atento. Então, estavam usando esse intercâmbio com o plano espiritual em benefício próprio. Havia idolatria, né, eles adoravam vários deuses, e isso começou a contaminar o povo hebreu também. O que Moisés fez? Ele proibiu. Então, nesse momento, não vai ter mais esse contato com o plano espiritual. Ele não quis, em momento algum, dizer que não existia espiritualidade, que não existia mediunidade, ao contrário. Ele precisava conter aquele povo que, naquele momento, estava indisciplinado. Por isso, a proibição de Moisés, para conter aquele povo. Só para encerrar, que a luzinha já acendeu, no livro, e não é o Wagner que está lá para acender para mim, no livro Consolador de Emmanuel, de Chico Xavier, tem um texto lá apostolado, na questão 402. Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? A resposta: quando um médium se resolva a transformar as suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer as suas possibilidades. Então, se ele resolver realmente trabalhar cobrando essa mediunidade, é melhor ele esquecer. Né? Aí, por quê? Remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Então, houve um compromisso assumido na espiritualidade. Eu vou estar trabalhando nessa sintonia do plano espiritual com o plano material. Então, a partir do momento em que ele resolve cobrar por isso, ele está angariando para ele mais débitos para as próximas existências. Então, é só uma pincelada de mais um alerta de Jesus para todos nós a respeito dessa questão, já que nós estamos numa casa espírita, mas está aí os cursos da casa para explicar melhor essa questão da mediunidade e tudo mais. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Ana, pela pincelada, pela verdadeira aula que ela nos apresentou, aqui de vários conceitos básicos da filosofia espírita, dos cuidados que nós temos que ter em nosso dia a dia. E durante toda a explanação da Ana, um pouquinho antes, durante a leitura que a Dona Maria José fez para nós, dos textos do Evangelho, da mensagem, que todos eles foram preparados para manter uma coerência com tudo aquilo que a Ana veio nos colocar. A espiritualidade já estava tratando, olhando, observando a cada um de nós, para que, agora, nesse momento, junto com os médios passistas, possam ser aplicadas aquelas energias que cada um de nós precisa. É um trabalho, agora, nesse momento, individual, dentro da necessidade de cada um de nós. Os nossos colegas médiuns, que já estão preparados, vão começar a aplicar o passe. E para nós podermos aproveitar toda essa bondade que a equipe espiritual, em conjunto com os médiuns passistas, vai transmitir para cada um de nós, nós recomendamos, não é obrigatório, fechar os olhos.
nós mantemos essa luz mais branda do salão para que a gente possa nos tranquilizar, para que a gente não entre, não fique observando toda a movimentação que a equipe vai fazer por entre o salão. Então, nesse momento, vamos nos concentrar. E cada um de nós vai receber do alto uma luz individualizada. Essa luz vai ser absorvida por todo o nosso corpo, principalmente por alguns locais que têm mais porosidade para receber essas energias, que nós chamamos de centros de força. E essa energia, essa luz, para facilitar, vamos imaginar uma luz, ela vai percorrer todo o nosso corpo, adentrando lá pelo topo da nossa cabeça. Ali nós temos um centro de força que foi nomeado de coronário. É o centro de força responsável da ligação de cada um de nós com o campo, com os nossos irmãos espirituais superiores. Ali nós temos essa ligação, essa troca de energias que vai nos estimular, que vai nos tranquilizar. E essa luz, dali ela vai percorrendo, como eu disse, o nosso corpo físico. O próximo ponto de destaque é o nosso frontal. Frontal é um centro de força que fica mais ou menos na nossa testa, acima do nosso nariz. Ali, essas energias vão potencializar o nosso pensamento, a nossa razão. Do frontal, essa luz, essa energia, vai para o laríngeo, no nosso pescoço, aonde vai ser potencializado a nossa fala, vai ser potencializado o nosso ato da respiração. Do laríngeo, ela vai para o coronário, aonde vai trabalhar a nossa amorosidade, vai trabalhar o nosso carinho. Do coronário, ele vai para os órgãos, que a gente pode resumi-los entre esplênico e o centro gástrico, aonde ali nós recebemos alimentos que são distribuídos por todo o nosso veículo físico e recebemos todo aquele material reciclado que nós recebemos das nossas transformações desse material em energia. E assim, ele vai seguir esse fluxo, junto com o nosso sangue, por todo o nosso corpo. Depois de termos essas energias trabalhadas, nós vamos para os nossos membros inferiores, onde ela vai percorrer as nossas pernas, pela parte frontal, passar pelos nossos pés, subir pela parte posterior, subir pela nossa coluna vertebral, fortificando vértebra a vértebra, até fechar o circuito lá em cima no nosso coronário. E agora sim, estamos todos nós reequilibrados. E com esse nosso reequilíbrio, vamos compartilhar essas nossas energias
com todos aqueles que a gente trabalha no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Vamos pensar neles, vamos desejá-los que eles recebam essas energias e assim que eles possam também receber todo esse carinho que nós estamos aqui recebendo da equipe espiritual, de nos restabelecer, de nos reequilibrarmos, para que a gente possa ter uma semana tranquila, para que a gente possa, daquele portão para fora, ter um melhor entendimento, um melhor compartilhamento de nossas energias. E assim, depois de nós termos recebidos, nós vamos passar agora a palavra da nossa colega Dirlene, que vai fazer as vibrações pelas águas. Obrigada. E assim, ainda envolvidos nesta vibração serena e equilibrada que se fez sobre todos nós e aqui neste salão, se ainda quisermos os nossos olhos fechados, vamos junto à equipe espiritual, trabalhadora da floresta, das matas, dos riachos, dos campos, que retiram de toda esta natureza, das flores, das plantas, das ervas, dos minerais, das águas, todos os eflúvios necessários para a fluidificação das nossas águas. Vamos mentalizando o nosso vasilhame que trouxemos conosco, aqueles que estão no nosso lar, e vamos junto a esses nossos amigos, os químicos, os biólogos, os indígenas, os pajés, levando até esta água todo este bálsamo para a fluidificação de cada recipiente para cada um de nós. No nosso recipiente está todo o medicamento necessário para o nosso fortalecimento, para o nosso reequilíbrio, para a nossa reenergização. Vamos mentalizando também o vasilhame daqueles nossos queridos, daqueles nossos conhecidos que estão adoecidos, hospitalizados ou no lar, que na cabeceira de cada um possa haver um vasilhame com água que receba também todos esses eflúvios, toda esta fluidificação necessária para cada um deles. Que possamos, todos nós, ao ingerir desta água, recebemos aquilo que necessitamos, que ela possa ser precedida de uma prece sempre de agradecimento e de comunicação com os amigos espirituais. E assim, todos nós, agradecidos por mais esta noite que aqui reunidos, recebemos esta linda mensagem do Evangelho desta noite, recebemos todos esses eflúvios necessários através do passe e da água, que possamos sair daqui mais fortalecidos e reequilibrados do que quando chegamos e levar conosco todas as bênçãos que recebemos aqui nesta noite. Que possamos seguir em paz e em segurança até o nosso lar e levar conosco todas essas energias recebidas aqui. Que possamos retornar na próxima semana sempre firmes e perseverantes no amor incondicional de Deus por todos nós e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que Jesus esteja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a você. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, alegria. De luz, paz e amor em Jesus.